Olá, crianças, tudo bem? E aí, como que foi esse feriado prolongado de 3 dias, né? Deu para descansar das lições? Curtir a família, né? Nós sempre temos que... Nós estamos em casa por um momento difícil, mas desse momento difícil nós temos que tirar os momentos bons, né? Que é estarmos com a nossa família, partilharmos, desfrutar desse momento, que é muito bom, né? Que nem sempre, naquela correria do dia a dia, nós conseguimos estar tão pertinho por tanto tempo de quem nós amamos. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse final de semana prolongado. Hoje a nossa matéria que nós vamos estudar, eu separei para vocês matemática e história, tá? Na matéria de matemática, nós iremos estudar a multiplicação. Eu já havia dado uma prévia, explicado para vocês que nós íamos trabalhar, né? Multiplicação. E lembrando que a multiplicação ela deu início no final do segundo ano, né? Então, por esse motivo, que a Pro pede para fazer a tabuada. Já realizamos algumas continhas também de multiplicação. E, né, agora nós vamos partir do livro, que ele dará, né, o início da multiplicação, explicação, e futuramente, já aí, em seguida, a divisão, que nós precisamos da multiplicação para dividirmos. E a Pro tá aqui para poder ajudar, auxiliar em tudo que for necessário. Todas as dúvidas, tá bom? Me procurem, não fiquem com dúvidas. Matemática nós temos que sanar as dúvidas para não ter problemas futuros, tá? Então, nós vamos usar da página 86 à página 92, tá? Começa aqui, nós já demos início ao módulo 2, livrinho azul. E aí, ó, de capa, né? Capa do capítulo 2, nós temos essa imagem do carnaval. A Pro vai ler, porém nós não vamos nos apegar a essa imagem. A Pro vai usar uma outra forma para explicar para vocês, para que vocês entendam. O desfile de escolas de samba no Brasil é um evento de caráter competitivo que ocorre todo ano, em algumas cidades durante o período de carnaval. O acontecimento inclui música, dança do samba, fantasias, baterias e carros alegóricos. A bateria geralmente é organizada por instrumentos. Aí, página 87, está escrito assim, ó. De acordo com o esquema, quantas pessoas de bateria estão tocando pandeiro? Cite uma situação que você conhece na qual a organização é semelhante à de uma bateria de escola de samba. Então, aqui, ó, eles estão perguntando, certo? Tem uma legendinha aqui. O pandeiro é o roxo, né? Ó. E eles estão perguntando quantas pessoas aqui tocam um pandeiro. A multiplicação, ela entra para facilitar essa conta. Lembra que em outra matéria nós estávamos fazendo uma contagem, que era um quadrado grande, e nós precisávamos descobrir a quantidade que estava pintada daquele quadrado com muitos quadradinhos, né? Dentro daquele quadrado grande haviam 100 quadradinhos e dentro desses 100, alguns pintados. É mais ou menos como se fosse aqui, ó, um quadrado grande com uma quantidade pintada. Se nós fôssemos contar um por um, levaríamos tempo. Então, a multiplicação entra aí para facilitar a nossa vida, tá? Pode deixar na página 88. Ó, a Pro fez um papelzinho que tá escrito assim, ó. A multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, ó, a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Pro, como assim?
Aí eu fiz um outro exemplo aqui para vocês também, para que vocês possam entender melhor. Ó, vamos fazer de contas que essa daqui é uma caixa de bombons. E os bombons vêm todos divididinhos, né? Dentro dessa caixa, bombons de estrelinhas. Se nós fôssemos contar um por um, é um tanto quanto trabalhoso, né? Então, qual é a possibilidade de nós contarmos de uma forma fácil, tá? Então, que nem a Pro falou, a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, o que eu faria aqui? Eu tenho quantas fileirinhas de bombons? Vamos pensar aqui, ó. Vamos contar, né? Ó, uma fileira, duas fileiras, que nós estamos chamando da fileira, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Nós temos 5 fileiras de bombons. E quantos bombons tem em cada fileirinha? Vamos contar com a Pro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bombons, né? Em 5 fileirinhas. Então, olha só. Na adição, ficaria dessa forma aqui, ó. 6, né? Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Quantas vezes eu repeti o 6 aqui na parte de baixo? 5 vezes, ó, que são a quantidade de fileiras que eu tenho, né? Então, eu somando 6 mais 6 mais 6 mais 6, eu tenho um resultado de 30. Pronto, mas é muito trabalhoso, né? Nós contarmos. Então, é por esse motivo que a multiplicação entra, para facilitar. E aí, olha só, na multiplicação, uma conta bem grande se tornou uma conta pequena. Por quê? Eu tenho 6 bombons em cada fileirinha. E quantas fileiras eu tenho? 5 fileirinhas. 6 vezes 5 igual a 30. Percebem? Essa é uma breve explicação, tá? Vamos para o livro que vocês irão compreender melhor. Ó, página 88. As ideias da multiplicação. Quando precisamos realizar uma adição de várias quantidades iguais, que outra operação matemática podemos efetuar, né? Então, nós descobrimos, né, que a soma de parcelas iguais, nós podemos usar a multiplicação para facilitar a nossa vida, né? Ao invés de contarmos aqueles quadradinhos, um por um, nós vamos contar quantas fileirinhas tem, o quanto que tem dentro de cada fileirinha, tanto vezes tanto, né? Que nem no caso do bombom aqui. Na terça-feira, Luciana foi à floricultura e comprou os seguintes arranjos de flores. Ó, aqui nós vemos quantos arranjos de flores que ela comprou. 1, 2, 3. 3 arranjos. Em cada arranjo, pessoal, tem quantas flores? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Aí, quantos arranjos de flores Luciana comprou? Aí você vai pôr a respostinha aí. Quantas flores há em cada arranjo? Você põe a quantidade. Podemos determinar a quantidade de flores que Luciana comprou nesse dia, adicionando a quantidade de flores em cada arranjo? Sim, é aquela continha que a Pro fez dos 6 aqui. 6 mais 6 mais 6. Então, se nós formos contar em cada arranjinho, tem 5 flores. Então, 5 mais 5 mais 5, que são 3 vasos. Então, eu tenho que colocar 3 vezes o 5, é igual a 15, tá? Ó, aqui é igual aquela explicação da Pro. 3 parcelas iguais. O cabelo hoje tá meio rebelde. Eu lavei, aí ele tá
meio desconectado. Aí, pessoal, olha só. Observe que esta adição possui 3 parcelas iguais a 5. Então, podemos escrever a seguinte multiplicação. 3 vezes 5 igual a 15, tá? Portanto, Luciana comprou 15 flores. Ótimo. Até aí, facinho, né, pessoal? Vamos para a página 89. Flores comestíveis, você está servido? Você sabia que existem algumas flores que são comestíveis? Além de serem utilizadas como adornos, existem flores que podem servir de alimento por apresentarem nutrientes importantes aos seres humanos, ou servem para preparar chás, como o hibisco. As pétalas de algumas espécies de rosa, por exemplo, são uma importante fonte de vitaminas, tá? Então aí, como nós falamos de flores, né? Eles apresentaram pra gente aí alguns tipos de flores que são comestíveis. Aí, depois dessa informação que eles nos passaram, nós vamos para a atividade 1. Então, ó, aqui, tá? Observe os grupos formados pelos alunos do terceiro ano. Então, aqui, ó, vocês irão contar quantos grupos nós temos aqui formado pelos alunos do terceiro ano, tá? Irão contar e irão registrar. Há quantos alunos em cada grupo? Em cada grupo, você vai contar um grupo só, tá? Então, você contou quantos grupos tem, registrou. Aí, você vai contar quantos tem em cada grupo, né? Contou, registrou. Cada grupo tem tantos alunos. Quantos alunos há nesse terceiro ano? Então, nós vamos usar aquelas duas opções que a Pro explicou para vocês, tá? Que ó, vamos pegar aqui as quantidades de alunos, né? Então, eu contei aqui tem 6. 6 mais. Aí, você vai repetindo, porque são quantidades iguais, né? E no total, tem quantos alunos? Você vai colocar aqui. Essa é a forma de adição, tá? E aí, entra a multiplicação, tá vendo? Na multiplicação, quantos grupos nós temos? Você vai colocar aqui, quantidade de grupos. E em cada grupo, tem quantas crianças? Então, 3 vezes 6 igual a 18, tá? Ó, a Pro praticamente falou a resposta para vocês, mas que vocês possam compreender, tá? E aí tem a respostinha. Portanto, nesse terceiro ano. Para que não fique dúvidas, nós temos mais atividades e aí vocês farão sozinhos. A Pro vai explicar, né? E vocês farão sozinhos. Então, aqui a Pro deixou bem claro como que vai funcionar as outras atividades, tá? Página 90. Leia as informações a respeito da quantidade de pontos obtidos por algumas crianças em um jogo. Júlia, 2 pontos. Lucas, o dobro de pontuação da Júlia. Augusto, o triplo de pontuação de Lucas. Muriel, o quádruplo de pontuação de Júlia. Então, ó, olha só. Qual a quantidade de pontos obtido por Lucas? Então, o Lucas, a Júlia, nós sabemos, ela que vai nortear a quantidade dos outros. Ela tem 2 pontos, certo? E o Lucas tem o dobro. Então, ele tem 2 mais, que é igual, para não vai falar mais. De agora em diante, vocês farão. Para vai explicar. Augusto tem um triplo da pontuação de Lucas. Então, se ele tem um triplo da pontuação, você vai pegar a soma, tá? Do Lucas. E aí, você vai trazer para cá essa soma. Quantas vezes? O triplo, 3 vezes, tá? E vai somar. Aí, você vai converter essa quantidade em vezes, né? Aqui no caso, ó,
multiplicação, tá? 2 vezes 2 igual a 4. E aqui você vai converter 1, 2, 3. 3 vezes, quanto é a quantidade que está dentro de cada quadradinho, tá? Vai converter a multiplicação. Aí tem a perguntinha do probleminha. Lucas obteve, tananã, pontos. Augusto obteve, tananã, pontos, tá? Que é aqui que vocês vão colocar a respostinha. E aí, o Muriel também, né? Ai, o Muriel tava aqui embaixo, perdão. Ó, também. O Muriel, ele tem o quádruplo da pontuação de Júlia. Então, você vai pegar... Quantos pontos que a Júlia tem? 2 pontos, né? Então, você vai colocar... Quantas vezes? Quádruplo. Vai colocar, vai somar. Trazendo para vezes, tá? Vocês vão contar quantas vezes que é o quádruplo vezes o resultado, né? Ou vezes a quantidade de pontuação, né, da Júlia. Igual isso. E aí vai pôr a resposta. Quem fez mais pontos, Augusto ou Júlia? Quantos pontos a mais foram feitos? Então, aí você vai marcar a diferença do Augusto para a Júlia, tá bom? Quantos pontos a mais ele fez? Quem que venceu esse jogo? Quem teve a pontuação maior? Aí vocês irão escrever, tá bom? 3. Para facilitar a contagem, Daniel organizou suas figurinhas em linhas e colunas sobre uma mesa, como está representado na imagem ao lado. Observe a seguir algumas maneiras de determinar a quantidade total de figurinhas e complete os espaços, tá? Então, ó, ele colocou as figurinhas dele na mesa, tá bom? Aí, ele quer saber quantas figurinhas, né, ele tem naquelas duas opções que a Pro deu. Então, se nós pensarmos lá na caixinha de bombom, tá? Você vai contar, ó, acompanha a Pro. Vai contar quantas figurinhas eu tenho, né, na linha. 1, 2, 3. E na coluna, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes eu vou repetir aqui o número 3, que são 3 figurinhas em cada linha, tá? E aí, trazendo para multiplicação, vocês vão contar, né, a quantidade, quantas fileirinhas tem, ou assim, tanto faz. 1, 2, 3. Aí você vai colocar o 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 vezes a quantidade que tá dentro, 3, que é igual, o resultado é o mesmo, tá? Essa daqui, ela tá bem parecida com o exemplo que a Pro deu da caixinha de bombom. 3 colunas com 4 figurinhas cada. Aqui eles inverteram, no caso, porque tanto faz nós contarmos, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, 3, né? 1, 2, 3, 4, que nós contamos aqui a coluna. E colocamos a quantidade de linhas aqui, certo? 3. Então, deu esse resultado. Se nós invertermos, o resultado será o mesmo, né? Então, se nós contarmos assim, ó, 1, 2, 3, 4, o número 4. Quantas coluninhas tem? 1, 2, 3, 4, né? 3 colunas. Então, aqui eu vou colocar o número 4 3 vezes, né? Porque, ó, então, se nós invertermos, o resultado é o mesmo, né? Porque tanto faz 3 vezes 4 ou 4 vezes 2, o resultado é o mesmo, tá? Isso nós já conversamos em sala de aula. Então, não importa se você contar Pro, eu contei 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3, 4. Ótimo. Pro, eu contei
1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3. O resultado é o mesmo, ok, gente? Aí tem uma perguntinha no final. Portanto, Daniel tem tananana figurinhas. E nós vamos finalizar aqui na página 92. Uma loja oferece uma opção de embrulho. Oferece como opção de embrulho 2 cores de caixa e 4 cores de laço. O quadro a seguir apresenta todas as opções de embrulho. Pinte as caixas e os laços com as cores correspondentes. Então, ó, presta atenção. Nós temos 2 opções, né, de embrulho e 4 de laços. Então, aqui é a fileira azul. Você vai pintar uma caixa de azul com laço verde, uma caixa de azul com laço rosa, uma caixa de azul com laço amarelo e uma caixa de azul com laranja. E nós temos embrulho vermelho. Vamos pintar a caixa de vermelho com embrulho verde, caixa de vermelho com embrulho rosa, caixa de vermelho com embrulho amarelo, com laço, perdão, gente. Caixa de vermelho com o laço laranja. De tanto falar, parece um trava-línguas, vai misturando tudo. Quantas são as opções de embrulhos dessa loja? Quantas opções aí, ó? Aí embaixo tá tudo escrito bonitinho. Como que você vai colocar, ó? Quantidade de cores de caixa. Quantas quantidades de cores de caixas que eu tenho? Você vai contar e registrar. Quantidade de cores de laço. Quantos laços eu tenho? Vai contar e registrar. Então, essa quantidade vezes essa é igual, tá aqui o resultado. Ou aquele inverso que a Pro falou, tá? A quantidade de laços vezes a quantidade de cores de caixa, que dá o total, o resultado é o mesmo, tá? Nessa loja A, opções de embrulho. Observe como o Rafael efetuou 5 vezes 4 utilizando uma fita numerada, tá? Então, o que ele fez? Ele contou de 4 em 4, né? Que ele chegou no resultado. Aí, aqui tá escrito assim, ó, agora desenhe uma fita numeradora no seu caderno e utilize para resolver as multiplicações a seguir, tá? Então, no caderninho de vocês podem colocar o cabeçalho e vão fazer apenas da forma que essa atividade está nos pedindo, tá? Agora desenhe uma fita numerada no caderno e utilize para resolver as multiplicações a seguir. Então, lá você monta a fitinha, tá? A fitinha numerada aqui. E vocês irão usar da mesma forma, né, que o Rafael usou. E aí, ó, 2 vezes 6. Então, você vai pegar, né, pega aqui o número 2, e você vai fazer as casinhas quantas vezes? 6 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que aí chegou no resultado aqui, ó. Entenderam? Você pega a quantidade de casinhas. Então, ó, primeiro número você marca aqui, ó. Vou ter que pular de 2 em 2 até chegar no resultado. Aqui no caso do 5, você vai contar 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, maravilha, 5 casinhas. E quantas vezes que eu vou fazer? 6 vezes. Então, ó, uma, né? E aí você vai pulando, contando de 5 em 5 até você chegar no seu resultado. Ó, tá facinho, o exemplo tá bem fácil para ser seguido, tá bom? Então, lembre-se sempre de pegar o primeiro número, que vai determinar a quantidade de casinhas que você vai pular. E 6, né, é a quantidade que você vai indo. Combinado, gente? Espero que vocês tenham compreendido.
Qualquer dúvida, me perguntem, mandem pelo WhatsApp, tá? Aproveitar ajudando vocês, porque matemática não pode ficar nada para trás. Tem que ser compreendido, tem que ser. Porque uma vez que a gente deixa alguma coisa sem entender, aí se torna uma bagunça. Ó, agora nós vamos para o livro de História, tá? No livro de História, da página 240. Gente, deixa eu só falar um negócio que a Pro esqueceu. Lá naquela atividade da fitinha, não precisa fazer cabeçalho, tá? Desnecessário, só uma fitinha. Faz só a fitinha para vocês contarem, conseguir fazer esses resultados, tá? Não precisa fazer cabeçalho, não. O cabeçalho a gente faz numa atividade mais completa. Ali é só mesmo assim, para fazer a fitinha para conseguir fazer essa contagem. Agora nós vamos para o livro de História, tá? Da página 240 à página 243. O tema é os meios de transporte no passado. Então, aproveitar lendo para vocês, né? Quais eram os meios de transporte que eles utilizavam antigamente. Hoje nós temos uma grande variedade de meios de transporte, né? Temos muitas opções, mas antigamente não era assim. Antigamente era bem restrita essa quantidade, tá? Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existem há cerca de 100 anos. No Brasil, daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover, observem. E também isso é muito importante. Antigamente, eles tinham uma quantidade, alguns meios de transporte que hoje também já não existem mais, né? E vice-versa. E hoje existem meios de transporte que antigamente não existiam, que deixaram de ser utilizados porque não eram tão funcionais. Então, olha só. Estou valendo junto com vocês, tá? Aqui. Há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes. Na imagem, a charrete é de cerca de 1920, tá vendo? Era muito utilizado como meio de transporte. Os primeiros bondes eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transportes coletivos do país. Acima, o bonde puxado por animais em 1905. Tá? Em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido à eletricidade do Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Na imagem, bonde elétrico de 1933. Por volta de 1900, a bicicleta já era usada como um meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do país, o que tornava o seu custo alto. Acima, a bicicleta de cerca de 1905 usada no Brasil. Tá? Aqui, na página 241, aqui, ó. Na década de 1990, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis, porém somente a partir dos anos de 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Acima, o automóvel de 1912. Aqui. Assim como os bondes, os ônibus também realizavam o transporte coletivo de passageiros. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900
e podiam transportar cerca de 8 pessoas na imagem, ônibus mais recente de 1958. Olha só. Aqui, ó, pessoal. No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil. A partir da década de 1950, como é o caso do modelo Cinca, chamado Chambord da imagem acima. Tá vendo? E a primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima mostra a locomotiva Baronesa que puxou o primeiro trem do Brasil. Olha que interessante, tá vendo? A história de vários meios de transporte, muitos que hoje não são mais utilizados, que é uma pena, tá? Quais os meios de transportes apresentados são coletivos? Então, você vai escrever aí, tá? Quais são esses meios de transporte dessas imagens que a Pro leu para vocês, que são coletivos, ou seja, que é aquele que leva não só uma, duas pessoas, mas muitas pessoas, né? Que é coletivo. Na página, pessoal, 25 e 30, do nosso material complementar, lá no fundo, ó, essa página aqui, a 25, e a página da 25 a 30, perdão. Vocês irão brincar com a família, tá bom? Ó, temos 3 páginas. Tá vendo que legal? 3 aqui em cima. Encerrou aqui. Vocês irão destacar essas páginas, tá bom? É um jogo de dominó, tá? Que tal jogar um jogo de dominó sobre meios de transporte? Destaque as peças a seguir, depois distribua 7 peças para cada jogador. As partidas devem ser de 2 a 4 participantes. Então, vocês irão jogar um joguinho de dominó, que todos sabem, né? Parecido, dominó é o mesmo joguinho que vocês jogaram do coletivo de português, tá? E aí vocês irão jogar com a família. E para melhor compreensão de vocês. Aí aqui, vamos dar continuidade, mais 2 páginas. Coloque as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento dos automóveis, tá? Como que foi o primeiro automóvel? Então, você vai colocar aqui na sequência correta, tá? Qual foi o primeiro? E depois, como que ele foi evoluindo até chegar nos dias de hoje? Escreva as primeiras letras dos desenhos para descobrir os meios de transporte. Então, aqui, ó, é aquele enigma, né? Ó, bananinha, você vai pôr a letra B. Tem criança que se confunde nesses enigmas. Ioiô, vai pôr a letrinha I. E aí vai formar aí 2 meios de transporte, tá bom? Antigos. E página 243 para finalizar. Leia o relato a seguir e responda as questões. Lembra que todos os meios de transportes eram puxados por cavalos. Cavalos também puxavam um bonde que rolava sobre 2 trilhos. Vivia a instalação do bonde elétrico, não era mais cavalos que faziam... vivia a instalação do bonde elétrico, não eram mais cavalos que faziam mover-se, embora rolasse sobre os mesmos trilhos,
mais alguns fios no ar e um condutor na frente. Qual é o meio de transporte citado no relato? Tá? Então, nós temos 3 opções, vocês farão um xizinho. O relato trata sobre qual transformação nesse meio de transporte. Aí você vai escrever aqui, tá bom? Qual foi esse meio de transporte aí que teve essa evolução? Lembra do que a Pro leu, tá bom? Da explicação de cada meio de transporte. E para finalizar, faça um desenho para ilustrar o relato acima, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Certo. Vocês podem observar, tá? Para poder ilustrar aqui, vocês podem observar os desenhos, tá? Da página 240. Você pode se basear aqui para poder produzir o seu desenho lá, relacionado ao que o textinho, tá? A esse meio de transporte que o textinho se referiu. Combinado? Um beijo e até amanhã.